Boa noite, iniciamos mais uma edição do Dimensão Total na TV. O nosso programa tem a produção do jornalista Ronald Machado. Hoje aqui no programa, Dr. José Maria Filomeno. Dr. José Maria Filomeno é advogado e economista. Dr. Manuel Fonseca, médico sanitarista, ex-secretário da Saúde de Fortaleza, escritor, poeta e compositor. Dr. Mourão Cavalcante, médico psiquiatra, antropólogo, professor universitário e também escritor. Quero agradecer as mensagens encaminhadas para o WhatsApp do programa, que vou repetir agora. O Ayrton vai colocar na tela. Aqui é Fortaleza, 85999251122. Lembro também o nosso portal na internet, portal@arrudabastos.com.br, para o telespectador assistir todos os programas anteriores desde janeiro de 2015. Já chega a quase 150 programas postados no site da TV Mais e no meu portal na internet. Dr. Mourão Cavalcante, um tema da semana, manchete nos jornais. O PSDB aqui do Ceará está dando um prazo para que o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, tome uma definição, um rumo na vida. Ele vai com o grupo de oposição ao governador Camilo ou vai apoiar o governador Camilo Santana? Manchete hoje do Diário do Nordeste. Bom, ele disse que estaria pronto a votar no Lula. Quem vota no Lula não pode votar no PSDB. Parece como água e gasolina, água e óleo. Não mistura, né? Agora, ele é PMDB. E o PMDB, num determinado momento, resolveu deixar a aliança com o PT, que era uma aliança até já histórica, e então banda-se para o lado do PSDB, com o qual está fazendo uma longa amizade, que é durante o golpe e pós-golpe. Então, quer saber de uma coisa? Sim. Tem alguma coisa no ar. Mais do que avião de carreira. O acordão parece ser algo em andamento. Então, quando o Eunício diz, eu vou votar no Lula, é já por conta disso que vai vir ou está vindo por aí. Aguardem, não custa nada esperar. Doutor José Maria, com relação a essa posição do PSDB que impõe um prazo para o Eunício Oliveira, presidente do Senado, decidir se vai para um lado ou vai para o outro, ou não vai para lado nenhum. O PSDB, ele tem uma posição clara de distanciamento do atual grupo político que comanda a política no Ceará, que são os irmãos Ferreira Gomes, aliados do governador Camilo Santana, né, a quem deve a eleição para o governo. E o PSDB quer uma definição de a montagem, né, de uma coligação que venha a concorrer contra o atual governo, e quer uma definição do PMDB. Agora, tudo isso demonstra a total falta, né, de identidade política que a grande maioria dos partidos brasileiros tem. Então, você tem... O PMDB era aliado do PT durante 8 anos, apoiou a candidatura do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, né? Ao mesmo tempo, apoiou o impeachment da presidente Dilma e está agora no governo, né? Então, como é que um partido que está no governo atual, no governo federal, pois o seu líder maior, Michel Temer, é o atual presidente da República, né, ele declara que vai apoiar o governo a qual o Temer, o professor Mourão usou o termo golpeou, né, mas pelo menos derrubou. Então, isso demonstra a falta de coerência partidária e o senador Eunício Oliveira está fazendo aquilo, jogando para a plateia, né? Declarou que vai apoiar o presidente Lula para presidente, é uma manobra
populista, a mesma que está fazendo o Renan Calheiros. Renan Calheiros desfilou com o Lula, que é do PMDB, desfilou com o Lula em Alagoas, né, nas caminhadas do Lula pelo interior de Alagoas, né, apoiando o Lula, e ele votou, né, contra, né, aliás, votou a favor do impeachment de Dilma. Então, é um reflexo de toda essa falta de identidade, de coerência, né, que os partidos políticos têm. Dançam conforme a música, como bem disse o doutor Mourão. Tem alguma coisa, né, sempre tem algum interesse, sempre tem alguma algo no ar, além dos aviões de carreira. Doutor Manuel Fonseca, e este apelo do PSDB para que o Eunício Oliveira tome uma posição na vida? A posição do PSDB é corretíssima, né? Eles são aliados, né? Que deram o golpe na presidenta Dilma. O núcleo golpista foi o PSDB, DEM e PMDB, né? Basicamente. Porque os outros entraram de gaiato, não tinha poucos votos, né? Por exemplo, o PPS sempre bajula os partidos mais chamados à direita, né? Mas tem poucos votos. O que tem voto mesmo é o PMDB, PSDB e DEM. O DEM menos ainda, mas capitaneou o processo por causa do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. Apesar de que o processo começou com o próprio PMDB. Eu acho que isso acontece porque o PT ainda não se decide o que ele quer também. Quer dizer, o PT vai sair sozinho? Vai sair com o PDT, com o PCdoB, com os partidos ditos de esquerda? Ou vai fazer uma aliançona de novo? Quer dizer, aquela jogada com o Renan Calheiros, né, ficou um negócio muito complicado, porque estava Renan Calheiros, mas não estava o pessoal do PCdoB, não estava o pessoal do PDT, não estava o pessoal do PSOL, né? Quer dizer, afinal, o PT também tem que se resolver, né? Enquanto ele não se resolve, a turma vai dizer, olha, se o Lula está o primeiro das pesquisas, os mais oportunistas vão querer pegar carona, né? E o PMDB é um partido essencialmente oportunista. É um partido que vai para onde o poder vai, né? Igual aquele negócio do Mauro, né? A vaca vai para onde o boi vai atrás. O boi vai atrás, né? Aquele negócio onde o poder está, ele vai atrás. Eu acho que não devia aceitar era o PT, mas o PT está tão fluido nessas questões políticas, né? Porque no meu entendimento ele tinha que fazer uma aliança entre PT, PDT, PSOL, né? PSB, aqueles partidos que se posicionaram contra o impeachment da presidente Dilma, né? Esses se consolidaram como frente democrática, né? Tem que definir um programa de governo, não pode ser o que o Lula acha, né? Não, tem que ter um programa de governo, né? Nós estamos começar, como o PSDB tem, o PT vai ter que ter. É um programa de governo para os próximos anos e quem apoiar esse programa entra na aliança. Quem não apoiar esse programa, por exemplo, como é que o Eunício vai apoiar? O PT não vai concordar na reforma trabalhista, né? Vai ser contra, inclusive o Lula já disse que ia fazer um plebiscito para acabar com essas decisões. O Eunício vai apoiar isso? Ou vai ficar naquele puxincói, né, fazendo alianças, né, espúrias, que não leva a uma definição clara dos caminhos, dos limites, né, entre uma área progressista e uma área mais atrasada, que propõe reformas trabalhistas, vende a Petrobras, vende as riquezas do país. Então tem que ter uma definição. Eu acho que o PSDB está correto. Você tem que dizer, está de que lado? Né? Tá do nosso lado ou está do lado agora do PT que vocês, né, trabalharam contra? E Arruda, o que o professor Mourão também destacou, esse chamado acordão que começa a se delinear, ou seja, o Eunício Oliveira compôs uma chapa para o Senado, tendo Camilo à frente para a reeleição. Isso é uma reedição, que querem fazer uma reedição da União pelo Ceará, que foi em 1962, que todas as forças políticas conservadoras se reuniram
se uniram, né? PSD, que tinha o governador Parsifal Barroso, e a UDN com o Vigílio Távora se uniram e praticamente foi uma eleição hegemônica, né? E que isso visava, né, que forças progressistas, que na época João Goulart era o presidente, um presidente de esquerda, né, havia um movimento aí progressista já crescendo no Brasil, na possibilidade de uma candidatura progressista. Hoje é a mesma coisa. Quer-se evitar que haja uma candidatura que possa interromper esse ciclo de domínio aí do governo do estado do Ceará, que já vem aí 2 mandatos de Cid Gomes e Camilo Santana, e se já busca aí o apoio sem o PMDB, fica muito difícil uma outra candidatura se contrapor à atual máquina, né? Então já é um movimento para manter a hegemonia política no estado do Ceará. Doutor Mauro Cavalcante, também esses candidatos, quer dizer, quem ocupa cargo hoje, não está com receio aí, principalmente aqueles investigados nessas operações aí da Polícia Federal, Ministério Público, Lava Jato e etc., para não perder o seu foro privilegiado, não? Porque dizem que, inclusive, essa semana saiu a notícia que o Aécio Neves, com tantas denúncias e etc., e aquelas malas e gravações e tudo, já não vai concorrer mais ao Senado, vai procurar concorrer a deputado federal. Ele é o último ano dele esse ano. É o último ano dele. Vai ser candidato a deputado federal. No caso aí, o caso do Eunício, que ocupa Senado, também é o último ano dele. Ou ele é reeleito senador, né? Ele não vai arriscar ser candidato a governador, porque dessa feita agora, tá pior a união em torno dele para ser candidato. Da outra vez até ele foi uma disputa bem próxima, né? Olha, rapaz, é o seguinte, em pôquer, uma das qualidades dos jogadores é blefar. Porque você paga, não é isso? No pôquer. Não sei. Mas eu nunca joguei. Tem os filmes, né? Tem os filmes e já ouvi falar que é assim. Eu quero saber quais são suas cartas, eu pago. Eu aposto, né? Então, aqui para nós, que cartas tem o Eunício? Bom, ele é o presidente do Senado, tudo bem. Mas e daí? O que isso representa aqui para o Ceará? Sobretudo um presidente de Senado, senador, que está terminando seu mandato. Ele vai se escorar onde? 2, ele está criando um movimento de cisão no apoio ao Camilo. Por exemplo, o que vão fazer do Ciro candidato a presidente? Né? Ele não é candidato a presidente, está aí Ciro Brasil afora. Mas o Lula já disse que já liberou o Camilo para apoiar o Ciro, para ele não sair, como condição dele não sair do PT, desde que ele não saia do PT, pode apoiar o Ciro. No segundo turno a gente conversa. Mas para senador não tem negócio de segundo turno, não. Porque o Cid também quer ser. O Cid é candidato a senador. Pois essa é uma coisa. Outra, esse pessoal, os acólitos do poder hoje, PCdoB, o próprio PDT, etc e tal, vão aceitar o Eunício chegar assim de paraquedas e aplaudi-lo? Dar de bandeja um mandato de senador? Tá muito, sabe, é muita reza para pouco milagre. Eu acho que o Eunício, ele tá blefando, é o pôquer, é o velho pôquer. E ele é um bom jogador de pôquer, aparentemente. Porque ele conseguiu ser candidato a governador da outra feita, quando existiam outros candidatos que talvez tivessem tido melhor performance do que ele, não é? Mas não foi o caso. Mas, Arruda, o que você falou foi muito apropriado, porque preservar o mandato hoje é parlamentar federal, né, o Aécio abrir mão do Senado para ir para a Câmara, que em termos de imunidade tem o mesmo efeito, né? Hoje ter um mandato parlamentar federal representa não ir para a cadeia, não ser preso. Maluf que o diga, né? Maluf que o Ele caiu nos pedaços, 80 e tantos anos, mas está lá. Olhem o que aconteceu. Esse Bonifácio também é um deles. O Bonifácio já está lá, já está mais não vai largar o osso, porque se largar... Olha o que aconteceu com o Eduardo Cunha, todo poderoso Eduardo Cunha.
1 ou 2 meses depois que ele foi cassado seu mandato de deputado federal, foi decretada a sua prisão. Verdade. Bom, estamos terminando. Então, nós terminamos esse bloco. Eu acho muito difícil isso se concretizar. O acordão? Esse acordão. Porque tem um Qual acordão? Daqui, do Ceará ou de Brasília? De Brasília é muito nebuloso ainda. O do Ceará, porque tem o seguinte, o Cid é candidato a senador. O Cid e o Pimentel. O Pimentel... Teria direito, né? Mas o Pimentel... Tem direito. Tem direito, mas o Pimentel cabe na altura do... mas o Cid estadual? Não, o Cid provavelmente é a federal. A senador. Senador. Não, o Pimentel? É federal. Né? Ele disse que é candidato a senador, mas... Pode ser, qualquer um. Todo acordão... Mas tem a questão do Cid. Tem, né? o Cid. O Cid não vai abrir mão de ser São senador, 2 vagas, né? São 2 vagas. O outro aí pode... Né, se houver possibilidade de acordo que o Cid e o Ciro têm que ser batidos de frente com o PMDB. Tem. Em todas as ocasiões tem batido de frente. De repente vamos fazer uma chapa conjunta, né? Eu acho meio difícil, mas tudo é possível. Estranha, né? Fica estranho. Mas tudo Isso é que eu possível. pergunto, o que é que os partidos acólitos, por exemplo, PCdoB, vai engolir isso aí, assim, tranquilo? O PDT vai engolir tranquilo? Quem o é que tá PDT é maior? do Ciro. Não, mas também engoliu é o início. Pois é, eu acho que não, mas eu não estou dizendo coisa sem nexo, não. É porque o presidente do PDT, André Figueiredo, também se declara em nome do partido PDT candidato ao Senado. E aí? Muito candidato ao Senado. Olha, todo acordão, ele é maléfico, ele é prejudicial para a democracia, né? Ele restringe as opções da população, ele amarra, ele restringe o debate, né? A população vai votar em quem? Naquela chapa só? Quer dizer, a democracia pressupõe contraditório, né? Pressupõe oposição, né? Não, toda unanimidade é burra. Então, acho que é saudável, né, que nós tenhamos mais de um candidato, que temos vários candidatos, que vários facções políticas, vários projetos políticos para o Ceará se apresentem ao eleitorado disputando o voto, né? Então, acordão para a cúpula se salvar. Mas o PSDB não vai abrir mão. Então, eu espero que não haja esse acordão, espero que nós tenhamos, que o PT lance candidatos ao Senado, que o PSDB lance, que o PMDB lance, e que a população decida. E no segundo turno, os dois mais votados disputam finalmente a maioria do voto dos cearenses. Alguma coisa, doutor Mourão? Nós terminamos esse bloco? Não, a gente volta se for o caso. Futuramente nós vamos voltar a este tema. Vamos terminar o primeiro bloco, o intervalo é rápido, voltamos já. Voltamos a apresentar Dimensão Total na TV. Lembro mais uma vez o WhatsApp do programa, que é Fortaleza 85 99925 1122. Agradeço as centenas de mensagens, inclusive doutor Mourão, doutor Fonseca, doutor Rosa Maria, parabenizando pelo novo cenário, tá certo? Novo cenário, agradecendo aí o Ayrton, que produziu todo este novo visual do programa. Bom, lembro também o nosso portal na internet para aqueles mais saudosos assistirem os programas anteriores, né? Desde 2015 para cá. Só colocar no canal tvmais.org ou entrar no portal, meu portal na internet, portalrudabas.com.br, acessar o canal do YouTube, tem lá os programas postados. Doutor Mourão Cavalcante, adolescente do colégio Goiáses, em Goiânia,
chegou na aula, puxou um revólver, uma pistola .40 da mãe ou do pai, porque filho de policiais, e começou a atirar, matou 2 colegas, feriu mais 4. E no primeiro contato com o estudante, ele disse que foi por causa de bullying. E aí? O adolescente que vai para a escola, lá eles formam uma tendência natural da psicologia do adolescente, a formação de grupos. E às vezes esses grupos excluem um e transformam aquele numa espécie de vítima de agressão, de insulto, é o que se chama de bullying. No caso desse garoto, ele sofria de bullying pelos outros colegas, diziam que ele era fedorento, que ele não tomava banho. Inclusive um dia trouxeram um desodorante tipo spray e ficaram jogando nele. Um dia ele se aborreceu, pegou uma arma da sua mãe, que é policial tal como o pai, e foi ajustar as contas na escola com os colegas. Na hora da saída, ao término das aulas, ele sacou desse pistola, né? E deu tiros lá a esmo, e aquilo acaba, é um pente, né? E na hora que ele estava recarregando, chega um pessoal lá, inclusive uma professora e outros colegas, e dominam e tomam a arma e tal. Resultado, 2 mortos, 4 feridos, um já saiu do hospital, teve alta. Tragédia. E é lastimável que isso aconteça um pouco como se fosse cópia do que se vê muito nos Estados Unidos, né? A fragilidade da adolescência, o pouco apego à vida, não é? Não precisa tanto. E essa arma dando bobeira, não é? Eu tenho colegas que trabalham, médicos, trabalham em emergência, mais antigos, e eles dizem, de primeiro, quando a gente trabalhava aqui na emergência, que era uma facada, uma cacetada e tal, a gente conseguia. Mas hoje essas armas, elas são muito letais, elas são dilacerantes. Existem armas que explodem dentro do indivíduo. Você atira, perfura e lá dentro explode, rasgando, cortando tudo. Então, como é que um pai que é policial tem uma arma dessa, né, deixa bobando? Por mais confiança que você tenha ao seu filho, não é para ser assim. Aliás, eu sempre defendi a ideia que a polícia militar deveria fazer como faz no Exército. Rendido o serviço, está aqui as armas. Deixa no quartel e ele sai como sai qualquer cidadão. Não é o desarmamento? Por que é que um tenente, um major, um coronel, um capitão tem direito de andar com arma aí por cima e para baixo? Deixar em casa? Eu não estou dizendo que foi por isso que aconteceu, mas é uma das reflexões possíveis. E nós esquecemos de lidar com os jovens nessa ideia. Uma vida é algo de precioso, uma vida é algo de... é a essência da própria condição humana. E isso, os colégios estão mais preocupados em... Botamos não sei quantos alunos no IME, não sei quantos alunos no ITA, mandei um ITA para o norte, né? Lá para o caso é para o sul. Como se isso fosse a glória e o esplendor da educação. Meus pêsames aos colégios que só pensam nisso. Tiramos o primeiro lugar no vestibular, tiramos o primeiro lugar não sei o quê. Ótimo, parabéns. Mas e quem é esse cabecinha que tirou o primeiro lugar? Não é a cabeça desse menino. O que é que ele pensa do mundo? O que é que ele pensa da solidariedade? Em alguns países, para a seleção de pessoal hoje, profissional, eles estão escolhendo também se você já fez algum tipo de trabalho comunitário. Se você fez aquilo, aumenta seus pontos, dando a ideia da solidariedade. Eles não têm, é só tirar nota, passar e tudo. Graças a Deus não foi uma escola pública, porque senão iam dizer que é porque não presta. E aconteceu numa escola
particular de Goiânia. Classe, dizem que é um colégio, muito... pelas imagens, né, pelo nível dos professores e tal, inclusive a professora que deu uma entrevista ontem, inclusive longa, né, porque a primeira notícia, doutor Mourão, foi que realmente os alunos e a polícia chegaram na hora do jovem carregar a arma e impediram que ele fizesse isso. Mas pela entrevista da professora, a professora teve muita psicologia. Botou a mão no ombro dele, segurou a mão e disse: meu filho, tenha calma, não faça nada. E ele disse: eu quero que chame meu pai. E ela respondeu: já chamei o seu pai. E ele saiu com a arma, porque não tinha mais ninguém na sala a não ser os feridos. Ele saiu, os outros já tinham corrido. E foi para o corredor. Quando chegou no corredor, ela teve receio de ele entrar em alguma outra sala que estavam os estudantes ali escondidos. E levou o estudante para a biblioteca. Na biblioteca tentou convencer que ele entregasse a arma e pelo menos bloqueasse a arma para que ela não disparasse, travasse a arma. E conversa vai, conversa vem, a polícia chegou e no final ele realmente entregou a arma. Podia ter sido realmente ainda um número maior de mortes se ele tivesse, talvez se essa professora não aparecesse para acalmar aí o jovem de 14 anos. Mas, doutor Zé Maria, esse caso aqui, ele alegou que seguiu mais ou menos, que foi uma coisa meio planejada, né? Porque ele pegou a arma em casa, da mãe, levou para o colégio, botou na mochila, tirou e fez referência exatamente ao acontecido naquelas instituições, né, dos Estados Unidos, aquelas escolas dos Estados Unidos, aqueles casos famosos. É um modelo. Arruda, eu tenho uma visão assim bem pragmática sobre isso, né? Para mim foram 2 homicídios consumados, 4 homicídios tentados, todos em concurso material, e o infrator deveria, né, ser processado e apenado com esses crimes. A impunidade ao menor no Brasil traz esse tipo de situação. Doutor Mourão fez aí uma análise superficial do que passa na mente de muitos jovens, né, dos desvios de muitos jovens. Agora, não sei se ele passou por algum exame psiquiátrico, não se foi ainda relatado nada sobre isso, mas o comportamento dele não parece ser de psicopata. Geralmente os psicopatas, ele citou os casos que ocorrem nos Estados Unidos, como esse último em Las Vegas, que um atirador, né, desferiu tiros aí de fuzil num show e matou, acho que mais de 90 pessoas, não? Foi, mais que isso. Pessoa. Mas depois ele se matou, ele se suicidou. Esse jovem não se suicidou depois, não tirou a vida, não. Então, por quê? Sabe da impunidade. Ele vai passar no máximo agora 3 anos internado. Então, fatos como esse são importantes para nós refletirmos sobre essa questão, que é uma questão polêmica, uma questão séria, né? Da menoridade penal, né? Episódios como esse, né? Eu acho que não é simples a situação, mas episódios como esse têm que servir como um alerta de o Brasil precisa discutir e rever essa questão, né, da maioridade penal. Doutor Manuel Fonseca, esse caso aqui é maioridade penal e o doutor Mourão levantou também o problema do desarmamento, né? Juntando maioridade penal, o bullying, o estudante e desarmamento. Eu acho que, primeiro, a questão da maioridade penal, isso pode ter acontecido com o menor ou com uma pessoa de maior idade. O maior responderia, né? Sim. Ele não fez pensando nisso. Ele pensou para se vingar das pessoas. Ele não fez porque achava que era de menor e não ia ser punido. Ele não fez isso. O senhor está fazendo pré-julgamento, né? Ele fez porque sofreu bullying. Esse é que é o problema. O que está acontecendo na escola, a escola está permitindo bullying. Tá certo? Não discute a questão da cultura de paz. O Mourão levantou muito bem, está discutindo a questão da competição. A Islândia está fazendo exatamente o contrário.
está desenvolvendo várias atividades culturais, vários tipos de esportes coletivos, né? Inclusive reduziu dramaticamente a questão do uso de bebidas alcoólicas, porque eles estão dando alternativas para o jovem. Então, se o colégio permite bullying, e isso pode desencadear um tipo de reação dessa, né? Que o cara chega ao limite, né? Tem um pai que ninguém sabe como é o tipo de criação, que não leva desaforo para casa, tem um revólver carregado, ele vai assumir, né, talvez o papel de justiceiro que o pai e a mãe têm, né, na defesa assim, no geral, e vai revidar um bullying com a morte de pessoas. Então, acho que a questão essencial está na escola, né? Claro que está na casa também, que é compartido a formação do jovem entre a casa e a escola, mas a escola tem que discutir a questão da cultura de paz, tem que discutir a questão da solidariedade, de incentivar jogos coletivos que tenham compartilhamento e não a disputa, né, ferrenha de um contra o outro. Então, eu acho que é por aí. Entrar nessa... Porque o cara tem... Não sei nem qual é a idade dele. 14 anos. Isso vai baixar a maioridade penal para 14 anos? Isso vai ser um crime, um absurdo, né, que não pode acontecer. Os outros países estão aumentando o período da maioridade. Aqui nós queremos, de vez em quando, quer diminuir e chegar a 14. Daqui a pouco 12. Vamos pensar isso nos nossos filhos. Né? Daqui o meu neto tem 12 anos. Daqui a pouco ele pode ser preso por qualquer tipo de disputa que fez dentro do colégio. Um menino de 12 anos, qual é a capacidade que ele tem de raciocinar, né, para premeditar um crime? Para premeditar e achar que ele vai ser impune porque tem só 14 anos ou tem só 15 anos. Eu acho que a questão está na cultura de paz, na discussão dentro do colégio, né, e na formação também dentro da família, no sentido de que respeitar a vida, respeitar os direitos da pessoa humana e estimular coisas alternativas dentro do colégio, que não seja só disputa pelos primeiros lugares nos concursos públicos ou qualquer tipo de concurso que haja. Vamos continuar com esse tema. Doutor Mourão, mais alguma coisa? Está se falando muito, nesses últimos tempos, dessa história de bullying, né? Eu recordo, estava pensando, na escola que eu frequentei, e lá se vão mais de 60 anos, né? Tinha bullying. Um cara que fosse mais gordo era o gordinho, era o elefantinho da Shell, né? Rolha de poço. Rolha de poço, Rolha de poço. O outro que era magro demais, baixinho, pequeno, cibite, né? Tamborete de forró e tal. E não levava a uma situação paroxística como essa, né? E nem o nome era bullying. Só para dizer que a gente está moderno, agora é bullying, né? Eu não sei nem o que é, mas é bullying, né? Um dia desse eu vi uma mulher popular, uma empregada doméstica falando: meu filho está bulindo, né? Bulindo era de bullying. Não é bullying, não é de bullying, é de ser insultado, né? E eu acho que a escola poderia melhorar se a escola fosse um lugar de diálogo. Se a escola fosse um lugar de vida. Mas a escola, de um modo geral, é lugar de competição. Tem até algumas escolas que têm salas especiais. Seriam os mais dotados, os mais nerds. Né? Primeiro lugar para quê, cara? Eu nunca... Sabe, os que tiraram primeiro lugar no tal colégio que eu frequentei e na faculdade que eu estudei, não são hoje os melhores profissionais. Se nós fizermos um estudo, por exemplo, no mais recente não, bem mais para trás, nos anos 70, por exemplo, 70 a 80, os formados, por exemplo, em medicina, que tinha o primeiro lugar, eles são os melhores profissionais? Não. Com certeza não. Por quê? Porque ser médico, por exemplo, exige convivialidade. E os cabas que viviam estudando, decorando aquelas formas, eles eram retraídos, tímidos. E eles não progrediram socialmente. Então, essa escola hoje
sobretudo a escola particular, ela está equivocada. Nós temos que ensinar os meninos para a vida. E para a vida significa viver com os outros, aceitar os outros como eles são. Tem um que é meio negrinho, tem outro que tem os cabelos encaracolados, tem outro que é gordinho, tem outro que é magro, tem outro que diz bobagem, tem outro que é inteligente, tem um que é um esperto. Isto é a reprodução da sociedade dentro da escola. Então a escola uniformiza tudo e diz o melhor é o que tirar a melhor nota. Isso é uma estupidez, é uma anti-educação. Pode até ser ensino, pode até ser instrução, mas não é educação. Doutor Zé Maria, o pai de um dos que infelizmente foi vítima, faleceu, deu uma declaração dizendo que perdoava o agressor, né? O assassino. Perdoava e tinha muito sentimento com relação à vida que esse estudante, que esse jovem ia ter daqui para frente e também da família. Mas voltando aí para nós encerrarmos esse assunto, doutor Zé Maria. Logicamente que a família, cabe à família, à escola, aos professores, à igreja, para aquelas famílias que têm assim uma vivência religiosa grande, uma convivência religiosa grande, e ao Estado de forma geral, né? Cuidar dos jovens, né? Está na Constituição, e isso é uma situação natural de todos nós. Os pais têm que acompanhar o comportamento dos filhos, têm que educar, como bem disse o doutor Mourão, não só cognitivamente, não só informações, não só conteúdo, mas a conviver socialmente, conviver com os colegas e de uma forma harmônica. O mundo é competitivo. Lógico, o mundo, ontem eu levei minha filha para fazer um exame de vestibular que foram 2.500 candidatos para 70 vagas. Então, os países competem entre si, as empresas competem entre si, os profissionais competem entre si e os estudantes realmente competem entre si também. O que a escola não pode fazer é promover essa competição, né? Promover, incentivar, né, essa disputa entre colegas, entre alunos da própria escola. E isso tem sido feito até de forma muito prematura, né? Já no ensino fundamental, no ensino médio. Tem que competir para eles buscarem crescerem internamente, crescerem como pessoa e crescerem em sua capacidade, no seu conhecimento para disputar os cargos, disputar o mercado de trabalho, o mercado acadêmico. Agora, continuo insistindo, nada do que possa ter ocorrido com esse jovem, bullying, ou falta de acompanhamento da escola, pedagógico, ou dos pais, justifica, né, 6 crimes da gravidade como ele cometeu. Bom, 2 homicídios e só não cometeu mais porque, como bem disse o Arruda, acabou a munição da arma. Acabou. Bom, vamos encerrar esse assunto. O próximo bloco nós vamos passar para aqueles temas políticos da política nacional. Voltamos já. Voltamos a apresentar a Dimensão Total na TV. Lembro mais uma vez o WhatsApp do programa, anote aí, aqui é Fortaleza 85 99925 1122. Lembro também o nosso portal na internet, portal@arrudabastos.com.br. Agradecendo aí as mensagens
dos nossos telespectadores. Bom, no último bloco, doutor Mourão Cavalcante, vamos falar daquela portaria que está dando um rebu danado. Aliás, são duas portarias. Estou lendo aqui. Temer assina decreto que dá desconto de 60% das multas ambientais. Isso tudo para agradar a bancada ruralista. Mas também portaria do Ministério do Trabalho que altera a definição conceitual de trabalho análogo à escravidão, ou trabalho escravo. Doutor Mourão, a respeito desses dois assuntos, redução de 60% de multa e essa definição de trabalho escravo. Com certeza, estou convencido, em Brasília existe instalada, com todos os recursos e meios, uma central de maldade. Uma central de maldade. Os caras ficam num concurso bolando quem bola a sacanagem mais pesada da semana. E essa semana quem ganhou foi o Ministério do Trabalho, né? Porque você tornar o trabalho ainda mais doloroso do que o que é neste país, porque já houve a chulepada da tal reforma do trabalho, não foi? Sim, foi sim. E aquilo ali já foi uma porrada grande. E agora vem essa do trabalho escravo. A gente viu reportagem na televisão, os caras dormindo numa Kombi improvisada, dormindo num pedaço de lona, sem aparelho sanitário, sem higiene, as ferramentas de trabalho completamente. Não pode. Isso teve uma repercussão mundial. Será que esse cara não se manca? Eu fico só com aquelas mãos assim, com os dedos rodando, e pensa que ele está enganando quem? Ele vai ter um encontro com a história. Um dia a gente vai saber também do que ocorre por debaixo dos panos, né? Que isso aí é o que é visível. Agora eu pergunto, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, não investiga também esse toma lá da cá da presidência? Tudo que eles estão fazendo é legal. Por exemplo, essas dispensas de multas, essas foram feitas concessões na primeira votação também, não é? De uma isenção. Multas, crimes eleitorais. Multa de crimes eleitorais. Muito dinheiro também, não é? Então, tudo isso pode ser feito assim. Cadê a Procuradoria-Geral da União? Ela não defende os interesses da União? Esses órgãos precisam saber que eles são órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Portanto, a fiscalização é necessária, a denúncia. Isso não pode continuar. É quarta-feira agora, né, que será a votação, e vamos ver o resultado, né? A portaria de número 1129, portaria datada de 16 agora de outubro. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já se posicionou, colocando como um grande retrocesso. O Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral, teve um encontro com o ministro em que deu um prazo para a portaria ser revogada, ou algumas mudanças com relação a isto. Doutor Zé Maria, com relação a essa portaria e com relação a esses decretos. Agora, é um crime já que não estão nem escondendo, porque o ministro Blairo Maggi, dando a declaração, disse não, ele está fazendo isso, o presidente Temer está fazendo para atender a bancada ruralista, que a bancada ruralista tem mais de 200 e tantos deputados. E não satisfeito com essa portaria, ainda tem agora, que eu estou lendo aqui, que o Temer assinou o decreto que dá 60% de desconto em multas ambientais. E, claro, aqui uma grande parte dos ruralistas tem multas ambientais também. Doutor Zé Maria. Bem, é exatamente o que o professor Mourão disse. Esse toma lá da cá que está ilimitado. Já se ultrapassou todos, né, os escrúpulos, né, em concessões do governo para se manter no poder, para barrar essa segunda denúncia do Ministério Público. Esse decreto que ameniza as caracterizações de trabalho análogo ao escravo,
que, se não me engano, diz que deve se considerar só o trabalho escravo quando o trabalhador é obrigado, né, coagido a permanecer no local de trabalho naquelas condições subhumanas. Isso vai totalmente de encontro, né, a tudo o que todo o resto do mundo. A OIT já se pronunciou contrário. A luta contra a exploração do ser humano, né, em trabalho que fira a sua dignidade, com trabalhos, inclusive, análogos ao escravo, isso é uma luta no mundo inteiro. E esse decreto é um retrocesso grande, né? Inclusive, muitas empresas hoje são proibidas, têm seus produtos boicotados em muitos países, porque os produzem mediante exploração do trabalho em muitos locais do planeta. Você vê aí muitas marcas de grifes famosas, né, que têm seus produtos vendidos aí a peso de ouro, né, marcas de tênis, marcas de computadores, né, marcas de grifes de roupas, né, são boicotadas por instituições, tem seu nome vinculado à exploração de trabalho escravo, porque pagam uma miséria em condições subhumanas, né? Então, um grande retrocesso. Em relação à dispensa das multas, né, ou pelo menos um desconto, né? Olha, sabe quem é o maior beneficiário? A Petrobras. Que a Petrobras é a maior infratora, né? É a empresa, a pessoa jurídica do Brasil que mais tem multas, né, sobre ambientais. Mas também não deixa de ser mais uma mercadoria de troca com os ruralistas e com diversos setores da economia que seriam beneficiados. Doutor Manuel Fonseca, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se posicionou contra esta portaria. OIT também, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público do Trabalho e outras instituições. Mas, além disso, nessa portaria, tem uma mudança com relação à liberação da lista suja. Lista suja, aliás, ontem, agora nesse final de semana passado, a lista suja que ia sair, que não saiu, vazou, doutor Mourão. Não sei se o senhor leu a lista suja, que não saiu, mas que a imprensa teve acesso e está publicada em todos os sites, a lista suja que o governo, quer dizer, que essa portaria barrou a publicação. Doutor Manuel Fonseca, com relação a essa portaria, lista suja e esses descontos de multas na véspera de uma votação importante de possível abertura de processo contra o presidente Temer. Eu acho que descaradamente, uma troca de favores, né? Favores às custas do ser humano, né? Essa do trabalho escravo é um crime que estão cometendo, né? Além da reforma trabalhista. Isso vai precarizar violentamente o trabalho humano, particularmente no campo, né? Inclusive, até para comprovar que é semelhante à escravatura, tem que fazer um BO. Quer dizer, tá um negócio assim descarado, né? Quer dizer, tirar o papel da fiscalização, né, do trabalho, transformaram a fiscalização num caso de polícia. Então, isso é um crime planejado pelo Temer e o grupo dele, né, do PMDB, PSDB e DEM, porque os três votam sempre, mesmo acha que é isso, não sei o que, é muito ruim, etc., mas vota e dão apoio, né? Dispensar também as multas é uma forma de criar um favor, que o favor tem a troca, né, sempre, né? E a terceira questão foi sair da lista. Quer dizer, a lista suja. O cara já foi comprovado que ele promove o trabalho escravo, está numa lista e o cara simplesmente libera a lista. Quer dizer,
Isso são os ruralistas, não tem a menor dúvida. Petrobras pode até ter multas ambientais, mas a questão, a Petrobras não tem voto. A pressão, né? O que tem voto são os ruralistas. É a bancada do boi, né, e do agronegócio, né, que vai votar. Né? É claro que tem outros B, né, da bala e da Bíblia, né, que são os evangélicos, mas ele tem que assegurar uma quantidade de votos dos ruralistas. Não é por isso que o Blairo Maggi está satisfeito achando que é tudo normal, né, o que está acontecendo. Né? Então o Brasil está se inscrevendo no cenário internacional como um dos piores países na defesa dos direitos humanos, né? Que tinham uma visão bem avançada nesse sentido, agora está regredindo drasticamente, né? E chega a esse ponto de destruir uma legislação e praticamente acabar com a possibilidade de uma categoria que são os fiscais do trabalho, né? Poder exercer a sua função, porque não tem mais função. Né? Agora que resolve com o meu. Né? Então o cara tem que comprovar que está sendo um escravo. Quem é que vai ter coragem de fazer um negócio desse? Quem é que vai ter força, né, para fazer um negócio desse? E no BO diz, olha, ele está me escravizando. Né? Então realmente a situação é muito difícil do país. Né? As forças democráticas do país têm que cada vez mais se arregimentar com a CNBB, com outras forças, né, que possam defender os direitos humanos, para que a gente dê um baixa nessa hecatombe de destruição dos direitos humanos no país. Mas eu acredito, Arruda, que em relação a esse decreto que trata portaria, essa portaria que trata dessa mudança conceitual, da mudança do conceito de trabalho escravo, assim como ocorreu, né, com o decreto que extinguiu aquela reserva ambiental lá no Pará, no Amapá, né? E eu acredito que vai prevalecer o bom senso, o equilíbrio, a prudência, né? E o governo ele vai revogar esse decreto. Dizem que ele vai revogar até porque depois da votação. A repercussão mundial, internacional, tem sido muito grande, né? E eu não acredito que o governo vai manter essa decisão, porque além de ilegal e inconstitucional, né, fere todas as determinações da OIT e tratados internacionais contra o trabalho escravo. A repercussão é muito negativa. Acredito que nisso daí o governo vai ter o bom senso de revogar. Dizem que depois da votação, de pegar os votos dos ruralistas, que os ruralistas ficam com um desconto aqui de 60% e outras coisas mais. Mas, doutor Mourão Cavalcante, vamos falar a respeito desta denúncia que essa semana vai à votação na Câmara. Hoje, uma notícia de capa de alguns jornais dizendo o seguinte: o governo liberou 11 milhões de reais para a escola do relator da denúncia. A fundação, que é uma fundação do Bonifácio de Andrada. O nome da fundação é Fundação Presidente Antônio Carlos, FUNPAC. Não fica muito estranho você liberar 11 milhões para uma fundação, para o relator? Não, fica não, é o trabalho dele, ele está sendo pago. Mas é o toma lá da cá, não estamos falando disso? Não estamos falando que os homens públicos deste país perderam a vergonha? Que estão fazendo na cara do freguês? É tudo isso. Esses são os exemplos que confirmam as hipóteses. Então, não são mais hipóteses, são regras. Está estabelecido. O Congresso Nacional virou uma casa de negócio, em que, claro que sempre foi uma casa de negócio, em que o interesse do povo era a norma. Agora não é mais. É o salve-se quem puder. Porque estes caras, deputados federais e senadores, estão fazendo caixa para a próxima eleição. Agora, quem vai neles votar? Não é? É bom que se saiba, é bom que se divulgue. Daí a importância de programas como este, de espaço como esse, que se possa refletir, mostrar,
Ninguém está inventando aqui. Me disseram, ouvi dizer, não, é factual, é coletado da imprensa, do noticiário. Não é? Foi publicado em Diário Oficial. Diário Oficial. Pronto. Provado. Desmancha-se um governo todo, 18 ministros saíram, voltaram para a Câmara para uma votação. Então, 18 ministérios estão sem funcionar desde hoje em Brasília. Desde a semana passada, né? Ou desde a semana passada, sei lá quando. Então, é assim, é ladeira abaixo. E nós temos que assistir a tudo isso passivos. Como é isso? Doutor Zé Maria, com relação realmente a essa situação que nós estamos vivendo hoje política, né? Porque eu falei aqui o caso dos ruralistas, mas tem as outras bancadas também, cada qual puxando para a sua parte. Inclusive, como a denúncia é uma denúncia que envolve o ministro Padilha, Isso. o ministro Moreira Franco e o presidente Temer, tem inclusive uma ação aí no Supremo, para o Supremo desmembrar a votação, viu, doutor Mourão? Você Mas desmembrar a votação. Já foi decidido que não pode. Não, mas tem uma de hoje. É? Uma de hoje, solicitando que a votação desta semana se divida, porque os crimes não são todos iguais e tal. Não sei o que é que vai dar disso, não. Mas realmente nós estamos vivendo uma época que os nossos políticos não estão mais muito preocupados em termos de eleitor, não, né? Porque eles dizem, olha, se sair na imprensa que você votou dessa forma, você não se elege mais. Se tiver outra coisa, você vai perder voto nas suas bases. Mas parece que eles não estão muito preocupados com isso, não. Não estão nada preocupados. Como disse o doutor Mourão, o Congresso Nacional virou um balcão de negócios. E isso não é de hoje. O mensalão já foi uma demonstração disso, né? A compra de apoios parlamentares por dinheiro, por cargos, por empréstimos, por liberação de emendas. E essa é a realidade política do Brasil, desse presidencialismo por coalizão, que é um sistema que, em tese, né, teoricamente, seria muito virtuoso, porque mantém um equilíbrio entre os poderes, mas que na prática virou um verdadeiro toma lá da cá. Partidos não se comportam, não se manifestam no Congresso, não votam, não deliberam por princípios, por ideias, por doutrina, por interesse do eleitor, mas sim em troca de favores, de negócios, né, de benesses. E isso só uma profunda reforma política, né? Não falo só em reforma eleitoral, mas em reforma da forma com que o povo, a população vai sufragar seus representantes, né, seus governantes, afastando essa corja aí, desculpe o termo, né, do Congresso, das casas legislativas, dos governos. Isso é um processo de aprendizagem que vai demorar ainda muito tempo até chegar a uma situação bem mais evoluída. Doutor Manuel Fonseca, liberação de 11 milhões para o relator da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça, liberação de portarias que atendem a bancada ruralista, desconto de multas e mais não sei quantas outras liberações de recursos, de cargos e outras coisas mais. Que país é esse? Rudney, e se você sabe, nós sabemos, o Supremo também sabe. Sabe. Certo? E não faz nada, né? Quer dizer, há uma certa conivência entre os chamados poderes, né? Claro que por trás também está a própria mídia que faz esse jogo para penalizar uns e passar a mão no outro. Então nós estamos numa situação muito difícil. Eu acho que uma das coisas que poderia ser feito já na próxima eleição, talvez fosse necessário convocar uma constituinte, né, para inclusive dar mais poderes ao povo, né? Discutir bem o plebiscito, as chamadas populares, né, a forma do povo se expressar e votar nessas questões, né? Porque o executivo passa 4
no Senado passa qualquer loucura. Talvez uma constituinte tem que começar a pensar nessa possibilidade, né? E criar mecanismos da população ter formas de homologar, de decidir, de ser chamado a uma coisa assim crucial como a reforma trabalhista. Tem que ter um plebiscito, né? Porque está retirando direitos, né? Com a reforma da aposentadoria, tinha que ter um plebiscito, né? Não pode ser 200 deputados que todos receberam algum tipo de recurso financeiro para se eleger por um determinado grupo, né? Decidam pela população toda. Então são coisas, quando está relacionado com direitos fundamentais, teria que ter um aval da população, né, para concordar com essas retiradas de direitos. Por exemplo, a questão do trabalho escravo. Tem que ter um plebiscito. Se o povo concorda em retirar, em que as garantias para não haver trabalho escravo possa acontecer assim, só com uma portaria. Então, eu acho que temos que pensar nisso a partir de 2018. Talvez, não sei quem que vai ser eleito, mas teria no sentido de convocar uma constituinte para ver essas questões de dar mais poder ao povo e não simplesmente de poder, inclusive, tirar deputados, né? Tirar presidente com mecanismos estabelecidos, democráticos. Democracia direta. Democracia direta, né? Que está acontecendo em alguns países, inclusive da Europa. Bom, estamos terminando o programa. Doutor Mourão, alguma coisa para terminar? Não, Mais alguma eu coisa? acho que a semana será bem movimentada, né? E na próxima semana comentaremos esses assuntos, né? Acho que a situação do país, o país vive um impasse, né? E acho que existem duas alternativas. Ou continua esse impasse com o desenvolvimento desse processo que se chama no global de Lava Jato, ou se chega a um acordão das partes superiores. A revista Veja, dessa semana, já dá indícios de que esse tal complô para destruir a Lava Jato está em curso. E os cabeças seriam os mais atingidos por ela. No caso, o Renan Calheiros, o próprio presidente Temer, o outro senador lá do Romero Jucá, o Barbalho, Sarney. Os que estão no poder, né? O Sarney, Eunício, né? E do outro lado, os que querem continuar. É muito sintomático que o juiz, o Moro, Sérgio Moro, ele deu uma longa entrevista na Globo News e ele ficou assim, parece que ele está meio tonto, dopado, assim, monossilábico, meio... Então ele não dá essa entrevista. Rapaz, eu não estou em condições, não quero dar, mas assim, o que eu tinha de dizer sobre a punição do presidente Lula, eu já disse, está lá. E lá não está. Porque puniu baseado em que provas, em que elementos. Mas vamos deixar isso tudo para outra oportunidade. Doutor Zé Maria, alguma coisa? Não, resumindo, não acredito em reversão na Lava Jato, por mais que os poderosos estão tentando, mas eu acho que é irreversível os avanços na Lava Jato, conceituais. Não depende só do juiz Sérgio Moro, existe toda uma instituição que é o Ministério Público, a Polícia Federal e grande parte do Judiciário que estão engajados, né, em combater a impunidade. E em relação à questão política, eu acredito que após a rejeição dessa denúncia contra o Temer, que todos têm como certa que será rejeitada, eu acho que as atenções se voltarão para 2018. Né? Como bem disse o doutor Mourão, tem que pensar o que se fará com o país daqui para frente. Bom, terminando, doutor, você não vai dar mais tempo. Você tem mais alguma coisa, não? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o tal do Botafogo não está morto, não, né? Não. Que é o presidente da Câmara. Botafogo não. Aliás, estão dizendo que o Botafogo, né, que é o Rodrigo Maia, vai fazer alguma coisa aí. Olha, estão achando que o Botafogo aí, o Rodrigo Maia, vai fazer alguma coisa. Vamos esperar.
O Brasil, às vezes, tem umas coisas meio assim estranhas. Temos que esperar. Bom, o programa terminou. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador, prometendo voltar na próxima semana. Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite.